Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra virtual do Centro Espírita Lírio dos Vales. Para iniciar, vamos ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 11, com o título Conforto. Disse Jesus: se alguém me serve, siga-me. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Comentário de Emmanuel. Frequentemente, as organizações religiosas e, mormente, as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém comportar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra, de rijo, nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão. Para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Então, convido a todos, nesse momento, a serenizar nossos pensamentos, nossas emoções, respirar, buscar tranquilidade, pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar nos amigos espirituais e pedir com muito carinho e respeito ao Mestre e amigo de todas as horas, nosso modelo e guia para a humanidade, Jesus Cristo, que nesse momento conceda-nos as bênçãos necessárias para iluminar nossos pensamentos, para melhorar a nossa atenção, para estarmos aptos a entender e compreender as palavras de vida eterna que hoje vêm em forma de palestra pela nossa querida amiga Ofélia, e que ela seja iluminada e possa transmitir todas as informações e conhecimento dos quais necessitamos hoje. Que assim seja. Então, passo já a palavra para a nossa querida amiga Ofélia, para a nossa palestra de hoje. Com você, Ofélia. Obrigada, Willis. Então, boa noite. Vamos pedir proteção ao nosso querido Jesus, que nós possamos, sim, estar de mentes abertas para que nós absorva, né, as lições que vamos, esta noite, explanar. Hoje vamos falar de Jesus. Jesus, para a doutrina espírita, é o tipo mais perfeito oferecido por Deus ao homem para lhe servir de guia e modelo. Então, se formos adentrar no livro A Caminho da Luz, Emmanuel vem dizer o seguinte, que Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros
e eleito por Deus, e que dirige a vida de todas as coletividades dos planetas habitados no sistema solar. Então, Jesus operou como construtor do nosso planeta, desde o início da sua formação, isso há cerca de 4,5 bilhões de anos, organizando com carinho todo aquele cenário de vida, sobre, claro, as vistas de Deus, criando as condições, criando o indispensável à existência da humanidade, deixando o nosso planeta em condições de sobrevivência dos homens. Então, o que indica que Jesus era um espírito puro e perfeito desde aquela época. Daí há uma grandeza desse espírito, há uma realeza desse espírito, e daí há uma importância para todos nós. Quando nós falamos em Jesus, vamos sim lembrar que Jesus marcou a presença quando esteve diante de nós como um caráter de consolador em todas as suas ações, onde ele se dedicou à sua missão de esclarecimento e amparo, orientação para cada um daqueles que estavam ali sedento, querendo ouvir, querendo apoio. E, ao mesmo tempo, Jesus sempre estava convidando a todos a buscá-lo e oferecia a recompensa. E que recompensa era essa? A recompensa de alívio para as aflições, a recompensa de alívio para todos aqueles sobrecarregados. Então, Jesus, ele atento às necessidades humanas, ele ofereceu-nos o conforto de que todos precisamos. E ao nos convidar, como vamos trazer uma passagem de Mateus, que Jesus diz o seguinte: vinde a mim, a todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, está aí uma passagem do evangelista Mateus, onde Jesus faz o convite para a gente. E ele diz que alivia as nossas dores, né? Mas fica o questionamento, mas como é que ele alivia? Lembrando que Jesus, dentro dessa passagem, ele dá condições. Ele diz que, sim, alivia, mas ele diz que temos que seguir o seu jugo, quando ele diz o meu jugo, que é exatamente os ensinamentos dele, e que faz necessário nós praticá-los. Então, não é só ir em busca de Jesus, é fazer o movimento de praticar os ensinamentos. Então, os ensinos do Cristo, sim, ele retira o peso das nossas angústias, nos dá a capacidade de enxergar a dor do outro, de compreender, e nos traz esperança. Isso é que torna o fardo leve, como ele mesmo falou. Então, além disso, Jesus, ele trouxe a ideia de uma vida contínua. Ele trouxe uma ideia de que a dor não é uma punição, tá? Ele oferece o exercício da misericórdia, do perdão, ao invés da justiça. Jesus, em todas as seus ensinamentos, Jesus, ele fez com que nós entendermos que os ensinamentos que vinham da lei divina
faz parte da nossa sustentação e que vai trazer consolo. Tem consolação maior do que essa em saber da imortalidade da alma que Jesus trouxe? A família ficar tranquila que um ente querido desencarnou, mas que está num ambiente e que um dia todos nós vamos reencontrar. Tem consolação maior do que essa? Saber que a vida continua, saber que não existe punição. Então, o Cristo, ele foi portador de uma mensagem altamente consoladora. Em suas mensagens há sempre um consolo, e sempre também com a misericórdia de Deus. Lembrando aqui da parábola do bom samaritano, onde Deus acolhe aquele que cai. A parábola também do filho pródigo, onde Deus recebe com sua misericórdia, recebe aquele que erra. Então, as lições de Jesus, isso sim dá aquele conforto para quem procura. Então, se formos observarmos também as lições proferidas, as bem-aventuranças, nos traz consolação. Está, sim, relacionada ao alívio das aflições, daqueles que choram, daqueles que sofrem. Então, se formos pensarmos que a missão de Jesus foi em trazer consolo, mas lembrarmos que era necessário também nós ir até ele, seguir o jugo dele, seguir os ensinamentos, que era a essência divina. Então, Jesus, quando em sua última refeição, a última ceia com os seus discípulos, os discípulos já estavam angustiados, porque Jesus, aos poucos, estavam preparando, que já estava próximo de Jesus ser crucificado, e Jesus, chega um momento que ele diz, se me amares e guardareis meus mandamentos, eu rogarei ao Pai outro Consolador. Isso está lá em João, no capítulo 15. Então, aqui, se formos observar, Jesus já fala em outro Consolador. Até então, vimos que Jesus é um Consolador, mas Jesus agora promete outro Consolador. E ele diz o seguinte, ele dá umas características desse Consolador. Ele diz que esse Consolador ficará para sempre conosco. Então, quando ele diz que esse Consolador ficará para sempre, então a gente já começa a pensar. Então, não é uma pessoa não fica para sempre, né? Não é uma pessoa. E ele ainda diz o seguinte, que esse Consolador vos fará lembrar tudo quanto ele tinha dito. Então, quando ele diz vos fará lembrar, significa que vai relembrar uma lição que foi passada. Então, significa que essa lição foi esquecida, que precisa ser relembrada, né? E ele ainda diz também, como outra característica, que muitas coisas que ele tem para ensinar, naquele momento, aquela humanidade não suportaria as verdades. Então, Jesus, ele limitou as verdades. Significa que ele não disse tudo. Ele próprio declarou. Ele disse o seguinte, que ainda não podia ser compreendidas. Então, significa que era necessário amadurecimento para que possa, sim, aquelas verdades serem absolvidas. E ele diz o seguinte, que para apanhar o sentido oculto dessas palavras, né? Então, era necessário novas ideias, novos conhecimentos, e que trouxesse a chave. E essas ideias não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. Então, naquela época, a humanidade não estava preparada
para receber a mensagem. E daí, se Jesus promete um consolador prometido, vamos dizer, então, o que seria esse consolador prometido? Então, vamos recorrer no Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no capítulo 6, onde Kardec traz esse capítulo, e o tema é o Consolador Prometido, e nesse capítulo, no item 4, Kardec diz que o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, aqui a gente já está percebendo que o Consolador prometido é exatamente a doutrina espírita, é o Espiritismo. Então, se o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, aí daí vem a pergunta, qual é o tipo de consolação que o Espiritismo nos traz? Como é que a doutrina espírita nos consola? Então, o Espiritismo traz o entendimento, o esclarecimento das bem-aventuranças. Por que o Espiritismo vem trazer um esclarecimento da bem-aventurança? Porque se não tivermos a noção da imortalidade da alma, da lei de causa e efeito, da justiça, da reencarnação, da evolução espiritual, não fazia sentido as bem-aventuranças proferidas no monte por Jesus. Não fazia sentido. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram. Então, não faz sentido se não ter essas ideias, esses conhecimentos que o Espiritismo traz. Então, o Espiritismo é a chave que nos leva a retirar da mensagem de Jesus a sua essência divina. É o cristianismo redivivo, é a continuação do trabalho em termos de educação moral que Jesus traz. E todos os ensinamentos de Jesus estão contidos na doutrina. Todos os ensinamentos. Então, daí, novamente, vem a questão. Mas quem sofre não precisa de uma consolação? Como é que vai acontecer essa consolação? Quem sofre não precisa urgentemente de um alívio, de paz, e se procura Jesus na doutrina, nela deve se encontrar como consolador, compassivo por excelência. Muitas das casas ou das instituições espíritas adentram aqueles que estão aflitos, e ali eles vão em busca de consolo. Então, ali ele recebe um esclarecimento. Mas a pessoa que está em busca de consolo também tem que fazer uma ação. Também tem que rever o que é preciso mudar. Então, Kardec, ele diz, ao respeito da consolação, ele insere 2 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5, onde ele vai responder direto e imediatamente àqueles que sofrem. Quando ele fala da bem-aventurados aflitos, e lá no texto está inserido como a justiça das aflições, as causas atuais e anteriores das aflições, motivos de resignação, o suicídio, a loucura, o bem e o mal sofrer, como outros itens que fazem parte dos sofrimentos de nós, de todos nós. Né? Então, e no capítulo 6, Kardec insere também o Cristo Consolador, onde ele diz que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres
amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, e que o Cristo veio ensinar esse caminho de como nós ir em busca dessa consolação. Conta-se no Evangelho de Lucas, exatamente no capítulo 24, e o versículo vai de 13 a 35, que após a crucificação, 2 discípulos viajaram de Jerusalém para a aldeia de Emaús. E estavam tristes, abatidos, magoados, inconformados com a morte do Cristo. Então, de repente, um viajante aproximou-se dele e, revelando compassivo com o sofrimento que ele estava, né, se externando aquele sofrimento, aí o viajante pergunta: por que vocês estão tristes? Qual é o motivo da dor? Está perguntando. Então, aqueles 2 discípulos ficam surpreendidos e perguntam: és tu só peregrino de Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Aí Jesus responde, Aí o peregrino responde, né? Quais? O que foi que disseram? Aí diz: a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus, de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E eles esperavam, né, que, como Jesus era conhecido como um rei, ele esperava que ia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu. A decepção maior dos discípulos era essa, que no momento não aconteceu, né? Então, no fim do dia, eles chegaram à aldeia, né? E os discípulos estavam mais calmos, já estavam mais confiantes, porque ali eles receberam um consolo daquele viajante que estava do seu lado, então o ânimo já estava recuperado. Daí ele convida, né, aquele companheiro para uma refeição. Então, durante a refeição, durante a ceia, e no momento em que o peregrino abençoa o pão, parte o pão, aí aqueles 2 discípulos caem em si, reconhecendo exatamente que aquele viajante era Jesus, que estivera durante toda aquela jornada. Aí, eu trouxe uma lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 95, que Emmanuel intitula como Amigo Oculto. Então, Emmanuel diz o seguinte, trazendo só um trechozinho, que ainda existe aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atingem o evangelho, espantam-se em fase dos sacrifícios necessária à eterna iluminação espiritual. Não entende o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes, sem apelos, mais doce. Então, muitas vezes, partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, muito virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não estão desamparados. Então, significa o quê? Que muitas das vezes, nos momentos mais aflitivos que nós passamos, Jesus está ao nosso lado, com um consolo, que vem em forma, como ele diz, de um peregrino, que vem em forma de um velho generoso, que vem em forma de uma criança,
que vem de várias formas, uma leitura de um livro, uma palavra, uma música. Então, se formos observarmos, tem várias formas que Jesus vem. E trazendo ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, exatamente o item 6 também, quando temos as informações que Kardec diz o seguinte, que Jesus dirigia sobretudo aos pobres, aos deserdados, porque era eles os que mais necessitavam de consolo, aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pediam para lhe abrisse os olhos, e não aos orgulhosos, que criam possuir toda a luz e não precisava de nada. Então, é preciso humildade, é preciso ser manso, como o próprio Jesus diz. Então, todos nós temos aflição, todos nós passamos por uma dor, todos nós, sim, um dia vamos passar por uma dor. Então, quando alcança essa dor, aí a gente vai ver como é que eu estou lidando com essa dor, sem que eu possa perder a fonte da esperança, que é o Consolador, que é o Cristo. Nós não precisamos ser deserdados, porque nós não estamos, em momento algum, abandonados. Nunca. Mesmo em condições mais difíceis da nossa vida, que pode acontecer várias tempestades, mas estamos cercados de apoio em todas as partes. Espíritos amorosos, nossos espíritos protetores, nos acompanha, tudo em nome de Jesus. E o papel do Consolador é exatamente isso, é destruir a ideia que estamos deserdados, que estamos abandonados. Nunca estamos abandonados. Estamos sempre, sempre com o amparo da espiritualidade. Aqui, o espírito Erasto, lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, onde tem o item Missão dos Espíritos, ele tem uma mensagem que é própria para nós espírita. Ele diz o seguinte: ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Que tarefa é essa? Nós, se somos nós espírita, que tarefa é essa que Jesus nos confiou? Mas, aí o Erasto diz, mas, atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E daí vem-se a pergunta a Erasto. Se entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que acham no bom caminho? Aí o espírito Erasto vai responder o seguinte: reconhecê-los pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los pelo número de aflitos, a que leve consolo. Reconhecê-los pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal, finalmente, pelo triunfo de seu princípio, porque Deus quer o triunfo de sua lei, não o triunfo das coisas terrenas. O triunfo das coisas terrenas já está triunfado, já recebeu a vitória. Mas sim o triunfo das leis divinas, dos ensinamentos do Mestre. Então, os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. Esses são os verdadeiros espíritas. E eles lhe darão a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam,
o espírito dessa lei e faze dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Então, é um convite para nós fazermos em termos de como nós possamos, diante de ter a oportunidade de ter conhecido a doutrina e de que nós possamos retirá-la como um consolador prometido e também repartir esse consolo para com o próximo, para com nós e para com o próximo. Então, a melhor maneira de expressar a gratidão a Deus, né, é o quê? É dar bons frutos. Quando nós partimos para agradecer a Jesus, significa que nós estamos dando exemplo dos ensinamentos dele. É o jugo leve, então são ensinamento do mestre que eu estou pouco a pouco aprendendo e me esforçando para colocar em prática, né? Então, que nós também temos mais esperança, que temos mais fé, mais confiança, todos os dias que nós possamos pedir sempre a Deus, a Jesus, que nós tenhamos mais fé, mais esperança, mais confiança. E isso é importante, sim, para que nós possamos buscar Jesus, o seu jugo. Não é só buscar, não é só ir. Quando ele faz o convite, é buscar com profundidade, é buscar com o coração aberto em aprender, é buscar com humildade, sendo manso. Pois quando nós vamos com o coração aberto, com o sentimento de melhorar, sim, estaremos, sim, vivenciando toda a grandeza do Consolador. E daí, com certeza, estamos, sim, já junto do próprio Jesus e vamos fazer o papel daquele viajante que está ao lado dos outros e ali trazendo bom ânimo, trazendo consolo. Que nós possamos, sim, estar sempre em mente que nós somos gratos de termos a oportunidade de ser um praticante, um conhecedor da doutrina espírita, do Consolador prometido. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus sempre nos ilumine, nos ampare, para que nós seguimos, sim, esse caminho. Obrigada, boa noite.